Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo neste canal que tá com um teia de aranha de tanto tempo que eu não posto nada aqui, mas vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer hoje. Vocês estão vendo que eu estou sentadinha aqui na minha cama com um livro na minha mão, marcador de páginas. Qual é a ideia deste vídeo? E um vídeo que eu provavelmente vou trazer pelo menos uma vez por semana ou algo assim, porque a ideia é de fato não ter uma pressão para gravar esse vídeo. Bom, se você não me conhece, oi, eu sou a Luana, dona deste canal, que já teve algumas fases, e eu quero muito voltar a postar nesse canal. Eu tô tentando, desde o começo do ano, voltar a postar, voltar a conseguir gravar, mas tá sendo um pouco difícil, e eu acho que essa vai ser uma forma de eu conseguir voltar a postar e conseguir voltar a ter uma rotina de gravar pro YouTube. Mas hoje, na verdade, vai ser o primeiro vídeo de vlog de leitura. Eu nunca fiz um vlog de leitura aqui no canal. Eu quero voltar a postar vlogs especificamente. E por que vlog de leitura? Bom, se você não viu nenhum dos meus outros vídeos, eu acho que eu também não comentei isso em nenhum dos vídeos antigos, porque eu ainda não tinha, mas além das minhas contas pessoais no Instagram e no TikTok, que é lu.fabião, vou deixar os arrobas passando aqui, ou enfim, pra vocês verem. Eu também criei, meio que do final do ano passado pra cá, uma conta literária para eu falar especificamente dos livros, porque na minha conta pessoal eu geralmente falo um pouco mais sobre cultura asiática, eu acabo falando também um pouco sobre livro, mas não é o meu foco, e eu queria muito falar mais sobre especificamente livros. Eu assinei a tag no ano passado, eu voltei a ter um ritmo de leitura muito positivo, enfim, queria falar especificamente de livros e uma conta só para isso. Criei tanto um Bookstagram quanto um BookTok, e aí também vou deixar aqui passando pra vocês verem, se vocês quiserem me seguir, é o mesmo arroba nas duas redes sociais. E eu estava fazendo, especificamente no TikTok, vlogs de leitura. Por quê? A minha meta de leitura esse ano é um pouco ousada, e a minha ideia era ler pelo menos um livro por semana. Estou conseguindo cumprir isso? Não vou falar que não, mas também não vou falar que sim, porque seria mentira se eu falasse que sim. Mas eu tô tentando, e alguns eu até tô conseguindo. Só que eu estava gravando, pra eu ter essa meta, eu tava gravando todos os dias um vlog de leitura. Então todos os dias eu li um pouquinho e aí em uma semana eu acabava o livro. Mas eu estava criando uma obrigação com isso. O que, que é a obrigação de eu ter que ler todos os dias para postar vídeo. E isso tava me desmotivando a ler. E, gente, não dá pra eu ler todo dia. Eu trabalho, tem dia que eu trabalho presencial, tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu tô com dor de cabeça, tem dia que eu tenho compromisso, que eu tenho coisa pra fazer. E aí eu acabava ficando frustrada porque eu não conseguia, tinha dias que eu não conseguia ler, não gravava e aí ficava sem conteúdo pro TikTok. Então, o que eu decidi? A partir de agora, eu vou gravar os meus vlogs de leitura nessa conta. E aí a ideia é ser um vlog contínuo. Então aqui vocês vão ver eu lendo todo um livro. E aí eu estou falando mais nesse vídeo, porque primeiro é o primeiro vídeo, e segundo que o livro que eu vou ler hoje, ele é bem fininho. Eu acredito que eu não vou precisar de muito tempo pra acabar ele, apesar de eu achar que vai ser uma história um pouco mais densa, e a gente já vai falar sobre isso. Mas essa é a ideia. Então, durante a minha leitura dos livros, eu vou gravando toda vez que eu for ler. Então, a minha meta, ela vai mudar um pouco. Se vocês forem lá no TikTok, vocês vão ver que a minha meta, ela era uma quantidade de páginas por dia. E como não é todo dia que eu consigo ler, eu vou mudar a minha meta para tempo. Então a minha meta mínima de leitura por dia é de 1 hora. Se eu não conseguir ler naquele dia, tá tudo bem. Eu só não vou ler naquele dia, no dia seguinte eu vou lá e leio 1 hora. Então vai ser assim, essa vai ser minha meta a partir de agora, eu tenho que ler por pelo menos 1 hora. Isso não quer dizer que se for algum dia que, sei lá, eu tenha menos tempo, tudo bem, se eu tiver 30 minutos pra ler, vou ler 30 minutos. Ou um dia que eu tô mais tranquila e eu tenho mais tempo pra ler, tá tudo bem também, eu posso ler mais tempo. E aí eu não vou ficar presa, tipo, eu tenho que ler 50 páginas hoje, 40 páginas hoje. E, enfim, eu acredito que eu vou me frustrar menos desse jeito e vou continuar criando conteúdo, que era a coisa que eu queria fazer. Então, dito isso, se você quiser ver os vlogs de leitura anteriores, vai lá no meu TikTok. Se você quiser ver quais são os livros que eu tenho lido, ver um pouco do conteúdo que eu tô criando, também tem no Instagram e no TikTok esses conteúdos que eu faço. Toda vez que eu postar um vlog de leitura aqui no YouTube, eu também vou postar um resuminho desse vlog no TikTok e no Instagram. Assim vocês vão ficar sabendo que tem vídeo novo. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, já não deixa de me seguir aqui. Segue,
curte o vídeo, compartilha, comenta e ativa o sininho, porque toda vez que eu postar vídeo também vocês vão receber o vídeo, vai receber um alertazinho do vídeo. Depois de falar tudo isso, vamos ao livro que a gente vai ler hoje, que é Um Rio na Escuridão. Eu acho que tá ao contrário, né? Tá tudo bem. Mas enfim, o livro é Um Rio na Escuridão. Esse livro aqui, ele é do Masashi Ishikawa e ele é o livro da tag de maio. Hoje eu estou começando esse vlog no dia 19 de maio, é uma segunda-feira. E eu acredito que em menos de uma semana eu acabo ele, porque como eu falei, ele é pequenininho, ele tem 181 páginas, 182 páginas. Eu tava lendo livros de tipo 350 páginas em uma semana, então eu acho que eu vou ler em menos tempo. Esse livro aqui, ele é a história, pelo que eu vi meio que lendo a sinopse e tudo mais, eu não conhecia o livro. Ele é uma autobiografia do autor, né? Tanto que esse é o único livro que esse autor já lançou. Apesar do autor ser japonês, ele conta a história dele morando na Coreia do Norte com a sua família. Por algum motivo, que eu vou descobrir enquanto estiver lendo, ele foi morar na Coreia do Norte. E aí ele conta um pouco dessa experiência. Eu tava lendo aqui bem no comecinho, que tem esse disclaimer aqui. Ele fala aqui que por segurança, né, da família dele, pra proteger a família dele, o autor, quando ele lançou o livro, ele tinha lançado com outro nome, ele não usava o nome dele, e ele também mudou o nome de alguns personagens durante a história, né, então pessoas que, como é uma autobiografia, são pessoas que existiram ou que existem, acredito que existiram, acho que o livro é mais velho. Então ele mudou o nome de algumas pessoas e ele omitiu algumas coisas da história da vida dele por questão de segurança. Pra quem não sabe, a Coreia do Norte é um país fechado, né? É um país comunista e completamente fechado. Então tem muita coisa que às vezes ele não pode falar. E tá tudo bem, né? É o jeito que ele contou a história dele. Como eu falei, é uma autobiografia, ele tem total liberdade pra contar a história dele como ele quiser. Eu tô animada pra ler o livro, apesar de eu achar que vai ser um tema um pouco pesado. Eu estou animada porque eu nunca li um livro falando sobre essa questão da Coreia do Norte. Eu já li um livro ano passado, se eu não me engano, sobre... tipo uma autobiografia também de uma autora. E ela vivia na China... eu ia falar China comunista, mas a China é comunista, então, né, seria estranho. Mas ela morou na China numa época que a China estava numa questão militar muito forte. E foi uma história bem pesada, só que assim, eu já conheço um pouco da história da China. Eu estudei a história da China, eu precisei conhecer muito a história da China para fazer o meu TCC na faculdade. Eu tive estudos muito focados na China e eu estudo a cultura chinesa há muito tempo. Então, apesar de ter sido um livro pesado de ler, foi um livro que eu já entendi um pouco mais do contexto. Agora, esse aqui eu não entendo nada, então vai ser uma bela de uma descoberta. A ideia desse vlog é eu mostrar pra vocês as minhas reações. Então, toda vez que eu tiver algum comentário ou alguma coisa pra fazer sobre o livro, eu vou fazer. A ideia de fazer esses vlogs de leitura surgiu exatamente porque eu adoro comentar os livros que eu tô lendo. Só que eu não tenho com quem comentar, porque ou as pessoas não têm interesse nos livros, ou eu geralmente tô sozinha mesmo. Então, em vez de eu ficar falando sozinha, eu falo com a câmera. E aí, se você tiver interesse, você vai estar vendo. E é isso, então eu vou estar comentando com vocês enquanto eu vou lendo. E aí, isso vai ser ao decorrer da semana aí, conforme eu for lendo e gravando. Eu sempre vou avisando vocês quando for um novo dia. E, né, que dia que é que eu tô e quanto tempo eu tô demorando pra ler. Vamos lá? Como eu falei, hoje é dia 19 de maio. São 10h46 agora. A minha ideia é começar a ler sempre às 10 horas. Hoje eu acabei me passando um pouquinho por outras questões que eu tinha pra resolver. Não vou ler por 1 hora hoje, porque só pra gravar essa parte já me deu um tempo. Mas eu vou começar a ler e vou ler até quando eu conseguir. E é isso. Então vamos lá. Ai, o livro tem mapa. Ai, gente, eu adoro quando o livro tem mapa. Todo mundo já teve esses sonhos. A Liga tinha o objetivo de ser pacífica entre coreano e japonês. E o querido coreano só arrumando briga com os japoneses. Ai, que história triste, credo. Gente, que horror. É muito bizarro como governos autoritários mexem com
psicológico das famílias pobres, né? E sim, isso é uma crítica social a muitos governos, mas é muito bizarro o jeito como eles conseguem. Acho que manipular, não sei se manipular é a palavra certa, mas fazer com que as pessoas acreditem num negócio que, tipo, pra quem tá de fora, visivelmente vê que não faz sentido, sabe? Cheguei no capítulo 2 e eu vou parar agora porque eu estou morrendo de sono. Eu li por quase 50 minutos. Quase não, eu li por 40 minutos. Contei errado. Li por uns 40 minutos. E li só um capítulo, porque no caso o livro só tem 5 capítulos, não tem muito. Também não li muitas páginas, vou ser bem sincera, mas como eu falei, é um livro pesado, acontecem muitas coisas muito tristes. Mas é isso, já tá tarde, eu vou dormir porque eu estou muito cansada e amanhã eu leio mais, acho que amanhã eu consigo ler bem mais. E é isso, mas tá bem interessante a história. Voltamos para mais um dia de leitura. Hoje é terça, são 10h16 da noite. Eu vou tentar ler por 1 hora hoje. Vamos ver se eu consigo. Eu tô com muita cólica. Muita cólica. Mas eu estou com uma bolsinha de água quente aqui. Então tá dando uma aliviada. Vou ler até quando eu conseguir. Tentando ler pelo menos 1 hora. Vamos lá então. Eu estou no capítulo 2. Onde eu tava falando, né? Na parte anterior do vídeo aqui. Eu tava falando que esse livro tem poucos capítulos, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem daí, ó. Mas são 5 capítulos. Ontem eu li o prólogo e o capítulo 1. E aí hoje eu vou ler o capítulo 2. Quem sabe o 3? Vamos tentar. Aí é daqui que vem essas ideias de que chinês, coreano, o asiático que você quiser aí, come carne de cachorro, tá vendo? Fazem lavagem cerebral nas pessoas e aí todo mundo acredita que come carne de cachorro por causa de uns negócios desses. Gente, que absurdo de vida, meu Deus do céu. Não faz nem sentido. Ai, gente, sério. Eu vou parar de ler agora. São 11 horas da noite agora. Eu li por 40 minutos, mais ou menos. Eu não acabei o capítulo, mas eu cheguei num espaço, só que eu tô com muito sono e muita dor. E eu sei que se eu continuar a ler, eu vou começar a pescar e eu não vou entender nada. E é um livro que eu preciso entender. Todo livro, né? Você tem que ler com atenção. Então eu vou parar aqui. Eu li até que ok hoje. Não foi muito, mas tá bom. Não tô com pressa pra ler esse livro também. Se eu terminar ele até domingo, tô bem. Hoje ainda é terça, então tá tudo bem. Geralmente sexta e sábado eu consigo ler muito mais. Nossa, eu tô com muito sono. Eu vou dormir e aí eu volto amanhã ou quando der. Tá vendo, gente? É por isso que eu decidi mudar esse vlog aqui pro YouTube. Hoje já é domingo, dia 25. A última vez que eu consegui abrir essa câmera pra gravar esse vlog específico que estamos foi na terça-feira, dia 19, 20, agora eu já não sei que dia que foi terça. Entendeu? E tipo assim, não é que eu não li nenhum desses outros dias, porque eu leio vários livros ao mesmo tempo. A questão é que eu não consegui parar pra ler este daqui, que é o livro que eu estou lendo no momento, fazendo o vlog. Por isso que agora eu passei o vlog pro YouTube, porque aqui eu consigo gravar, depois edito tudo junto. Sendo que no TikTok eu gravava diário. Vocês entenderam, né? Enfim. Eu consegui ler na segunda, na terça, na quarta eu não consegui ler, eu tive que resolver várias coisas no horário que eu geralmente leio, né? Que é à noite, o horário que eu leio pra gravar. Na quinta eu fui trabalhar presencial, também não consegui, voltei, eu tava muito cansada na quinta, eu tava com muita dor de cabeça, não consegui ler. E aí acabou que na sexta emendou outra coisa, e aí ontem eu precisei sair e temos domingo. Bom, são 6h30 da tarde agora. Eu pretendo ficar lendo até umas 9 horas hoje, o que eu acho que é o suficiente para eu acabar o livro. Levando em consideração que eu estou na página 53 e são 182 páginas totais do livro, faltam 130 páginas, digamos assim. Eu acho que eu consigo acabar de ler hoje. Então, vamos voltar a ler. Eu tô no meio do capítulo 2, porque na terça-feira também que eu li super pouco, né? E é isso, vou continuar meu vlog de leitura daqui. E vamos ver se eu consigo terminar esse livro hoje. Então vamos lá. Nossa, gente,
é tanta coisa que ele passa, tipo, não só ele, mas a família dele, por um negócio que eles nem precisavam estar passando, sabe? Que ódio. Realmente precisou, literalmente, a casa cair na cabeça deles pro cara se tocar da merda. Eu acho que o mais legal de ler livro que conta, tipo, livro que é uma história real, assim, que é o caso desse, né? É uma biografia, basicamente. É ler esses livros que trazem uma realidade muito diferente da que a gente vive, sabe? Tipo, pelo menos aqui eu vivo. Porque aqui ele tá contando sobre como é viver em um outro regime político, basicamente, que é a ditadura da Coreia do Norte. Tipo, ninguém tem muita noção do que é, né? Tipo, a menos que você more lá, porque é um país muito fechado. E, e ok, ele tá contando de uma coisa que aconteceu, sei lá, nos anos 60. Mas ainda assim, tipo, é muito bizarro. É uma coisa, tipo, é tão inimaginável pra mim que moro num país capitalista, num país, enfim, num regime liberal, assim, né? Que parece que ele tá contando uma história fictícia. Tipo, por vezes eu me pego parando e falando, tipo, mano, não é uma história fictícia, isso daqui é uma história real. Isso aqui realmente aconteceu com ele, tipo, isso aqui aconteceu e talvez possa ainda estar acontecendo com muitas pessoas. Porque é uma história real. Tipo, é muito bizarro, assim, sabe? Uma abertura de mente, assim, muito pesada, sabe? Eu não sei se faz sentido essa divagação, mas. É isso. Ai, que triste. Literalmente chamaram um cara e falaram: volta que vai ter o casamento. Aí ele voltou. E ele, tipo, casamento, que casamento? Tipo, o que tá acontecendo? Ele chega e a mulher vira pra ele e fala: hoje é o dia do seu casamento. E ele: eu vou casar? Como assim eu vou casar? Não tô sabendo disso. Mano, nossa, eu tava começando a ter um pouquinho de empatia pelo pai dele e agora eu já estou putaça com o pai dele de novo. Caralho, ele ficou 1 ano com a mulher e mal conhecia a mulher, não é possível. Capítulo 4. Nossa, tipo, já aconteceu tanta coisa na vida desse menino, tipo, tanta coisa que, sei lá, você vai lendo e parece que ele tem 30, 40, sei lá, sabe? Tipo, muitos anos. E ele só tá com 26. É meio chocante. Ah, nossa, eu tô aqui, tipo, gente, mas a irmã dele não casou, mas ele tinha 3 irmãs. E essa é a irmã mais nova, então não faz sentido. Ele tá numa parte aqui que ele tá contando que a esposa dele vendia sangue em troca de comida, né? Tipo, meio que doava o sangue e aí recebia comida em troca. E eu tenho um outro livro, que aí é um livro de ficção mesmo, é uma história mesmo, só que é sobre os vendedores de sangue na China. E eu não sabia que isso era um hábito de fato, tipo, essa questão de vender o sangue. E eu descobri isso nesse outro livro, que eu acho que, se eu não me engano, o nome é O Sonho da Aldeia Jin. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu não sabia. E depois eu comecei a pesquisar, descobri e aí achei um nome engraçado, porque não tem nada de engraçado nesse livro, mas achei interessante ter isso no livro, tipo, porque é meio bizarro a pessoa aí, tipo, doar sangue como forma de, tipo, estou vendendo meu sangue, porque aqui a gente doa sangue pra doar mesmo, pra deixar no banco de sangue, tipo, estou indo doar o meu sangue apenas. E lá não, é tipo, você vendia, então você ia, tirava o seu sangue, né, o lugar lá que tira seu sangue e te paga em troca. No caso aqui do contexto do livro, eles pagam em comida, que é o que eles precisavam, no caso. Porque eles são bem pobres, tipo, eles não têm o que comer, então. Bizarro, né? Gente, tem alguém muito out of topic agora, mas tem alguém cantando Sidney Magal em algum lugar muito longe daqui, mas tá tão alto, tão alto. A irmã dele não só teve que aguentar um cara desgramento, uma sogra desgramenta que expulsou ela com os 2 enteados quando ela tava grávida. Então, tipo assim, ela não só teve que sair da casa do marido, da casa dela, né? Grávida e com os 2 filhos do marido, porque o marido não queria mais os filhos dele. Como ela perdeu o bebê dela
E aí passou a vida cuidando dos enteados. Tipo, os filhos nem dela eram. E ela cuidou dos filhos como se fossem dela, sabe? Tipo, mano, sério. Capítulo 5. Nesse último capítulo o tempo passou muito rápido. Eu tô um pouco perdida com a questão do tempo. Tipo, eu entendi que ele basicamente só tá contando os momentos importantes, né, pra história. Mas ficou um pouco confuso. Que, tipo, você tava em 1960 e aí do nada a gente já tá em 1992, sabe? Tipo, dá um pouco uma bugada, assim. Do nada o cara me solta uma receita de como fazer bolo de casca de árvore. Porque basicamente era o que eles tinham pra comer. Mas, de fato, do nada, não sei se vocês lembram disso, não sei quantos anos você tem assistindo isso, mas teve uma pessoa no Enem uma vez que do nada soltou uma receita de como fazer miojo numa redação do Enem e tirou 1000 na redação. O cara fez basicamente a mesma coisa. Talvez a pessoa tenha tirado desse livro a ideia de soltar uma receita de miojo na redação do Enem. Por que não? No caso aqui, ele tá soltando uma receita de como fazer bolo de casca de árvore. Nossa. Eu acabei o capítulo 4 e parei pra jantar. E eu ia continuar jantando. Eu falei, não, deixa eu jantar e depois eu volto a ler. E ainda bem que eu fiz isso, porque ele tá escrevendo um negócio muito nojento. E eu acho que eu teria passado muito mal se eu estivesse lendo enquanto eu comia. Que horror. Gente, eu tô fazendo as contas aqui na minha cabeça. E se, tipo, em 60 e pouco ele tinha 70 e pouco, ele tinha 20 e poucos anos, em 95 ele já tá por volta dos 60, quase nos 60 ali. Eu tô tentando entender em que momento que ele vai fugir da Coreia, porque o livro começa com ele fugindo da Coreia, a nado. Só que ele não tem comida, ele não tem força para nada. Como esse homem vai fugir na casa dos 60 anos, 50, 60 anos, a nado da Coreia sendo desnutrido? As coisas não estão encaixando pra mim, eu tô ficando um pouco desesperada. Tipo, sabe quando tá atacando uma ansiedade, tipo, quando a coisa vai acontecer? Não sei, eu tô ficando meio desesperada. Tipo, como vai, no caso, no contexto do livro, tá, gente? Não tô falando, não sei como que é as coisas hoje. Mas a galera literalmente tá morrendo de fome e vai libertar o que da Coreia do Sul? Sendo que na Coreia do Norte todo mundo passando fome. Nossa, ele era baixinho. Ele falou que ele ia. Agora ele já tá fugindo pro Japão. Agora ele já tá fugindo pra China, né? Pra conseguir fazer a travessia. Mas ele falou, tipo, vou tentar voltar pro Japão, porque daí eu consigo mandar dinheiro pra vocês, pra família dele, né? Pra mulher, pros 2 filhos. Como que ele ia mandar dinheiro pra família? Tipo, como que ele conseguia contato com a família dele? Vocês entenderam? Eu não sei. Eu acho que isso não vai ser respondido, porque como é um livro contado pela pessoa que vivenciou tudo isso, tipo, ele contou o que ele achou importante pra ele. Às vezes essas coisas pra ele era uma coisa, tipo, que já tava enraizada nele, era fácil de fazer. Só que eu acho que ele não vai explicar e eu fico, tipo, como que ele fazia isso? Porque na minha cabeça não é possível. Mas, sei lá, coisas que aparecem na minha cabeça que eu tô tentando entender a história. A travessia é bem curta. Na minha cabeça era curta mesmo, eu não sabia que tinha um rio. Eu sou muito ruim de geografia, gente. Mapas não são muito bons na minha cabeça. Mas depois que eu vi que ele atravessava nado, eu pensei que era um nado mais longo, mas aparentemente é um nado, tipo. É bem estreito, sabe? O rio que ele tem que atravessar. Ele conseguiu. Ele conseguiu sair da Coreia do Norte. Ainda temos um pedaço de livro aqui. Aí eu acabei de pensar nisso. Falei, nossa, imagina. Tipo, ele deve estar se sentindo super mal por estar, tipo, num lugar bom finalmente, tá conseguindo comer. Enquanto ele aguarda pra conseguir ir pro Japão. Enquanto, tipo, a família dele continua na Coreia do Norte passando fome, sabe? E aí ele fala exatamente isso. Tipo, eu me sentia culpado por desfrutar desses luxos. Quando pensava na minha família na Coreia do Norte. Na teoria, eu acabei a história. O capítulo 5 acabou. E tem um epílogo. Eu vou ler o epílogo, obviamente, porque tem história. Ainda tem 7 páginas pra eu ler. E depois tem um pós-fácil que é escrito por uma outra pessoa. E acho que tem um sobre o autor. Eu vou ler o epílogo porque eu quero saber o que aconteceu com a família dele. Porque o livro acaba sem falar da família dele. É isso. Eu vou ler o epílogo pra entender. Mas, gente, eu tô bem chocada com o livro. É uma história muito chocante, assim, muito fora da minha realidade. Pelo menos, né? Acho que muito fora da realidade de boa parte de nós, assim. Então, eu tô bem chocada.
como ele sabia que a família dele não tava lutando pra sobreviver. Eu queria muito saber se ele tinha contato com a família dele. Essa história é muito triste. Nossa, acaba de um jeito pior ainda. Muito triste. Então esse aqui é o senhor que conta a história. Não, a história, né? No caso, ele conta sobre a vida dele. É muito triste a história, é muito, muito, muito triste. É muito bizarro conseguir entender que isso de fato aconteceu com ele, sabe? Tipo, que ele passou por tudo isso. Não que eu não acho que tenha pessoas que passam por isso, eu não sou tão bitolada na minha realidade assim também, né, gente? Pelo amor de Deus, mas é absurdo pensar que tantas pessoas passaram e passam pelo que ele passou. Levando em consideração que ele conta que literalmente todo mundo no país passava por isso. Tipo, obviamente tirando exceções. É muito bizarro, é muito, muito absurdo, assim, sabe? Tipo, é uma realidade muito diferente. E apesar de eu gostar muito de ler ficção, de eu gostar muito de ler história, romance, enfim, apesar de eu gostar de usar o livro como forma de sair da minha realidade, é muito bom ler esse tipo de livro que faz a gente voltar pra nossa realidade e entender como a gente vive, como outras pessoas vivem, sabe? Eu tô muito chocada. Foi um livro muito bom. Ele não é, apesar de ser uma biografia que geralmente é difícil de ler, não foi um livro difícil de ler. Ele é bem curtinho, como eu falei, bem fininho. Deve ter dado, no total, umas 5 horas de leitura, 5, 6 horas de leitura. Eu vou pôr aqui quantas horas deu, porque eu tenho tudo salvo, eu tenho todos os vídeos, então eu consigo somar. Vou deixar aqui quantas horas deram de leitura. Eu tô muito chocada, assim. Eu tô muito feliz da Tati ter trago um livro desse. Ele é completamente diferente de todos os outros meses. Tipo, eu assinei a tag em novembro do ano passado. Eu recebi 3 livros no ano passado e 5 livros contando com esse ano. E nenhum deles é igual um ao outro. Nenhum deles, sabe, tipo, tem alguma coisa parecida. Cada mês é um livro diferente. Cada mês a tag me surpreende. Tipo, isso aqui, gente, foi um presente de verdade, assim, pra minha coleção de livros asiáticos. Pra quem não sabe, não me acompanha nas outras redes sociais, eu amo livros asiáticos, amo ler sobre histórias asiáticas. E isso aqui tá muito dentro do que eu costumo ler, principalmente pro clube do livro que eu participo, que é o Xumian, que são histórias chinesas, no caso. E isso aqui me lembra muito o tipo de livro que eu leio no clube do livro. Gente, eu tô assim, sem palavras, de verdade. Eu preciso processar o livro, entender? Eu vou dormir, já tá tarde, né? Hoje é domingo, já tá tarde. Mas eu vou entender o livro, processar e vou gravar um review desse livro que eu vou postar lá no meu TikTok. Então, se você quiser ver eu falando um pouco mais sobre a história do livro em si, me siga aqui no meu TikTok literário. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me dê indicações aqui no comentário de livros que vocês acham legal eu gravar, assim. Blog, se vocês gostaram desse formato, se teria alguma sugestão de melhoria. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, isso vai me ajudar bastante aqui nesse vídeo. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.